Quando eu aqui cheguei, a todos eu vim louvar a Deus primeiro e os moradores deste lugar. Agora eu tô cantando, dando louvor. Tô louvando a Jesus Cristo porque nos abençoou. Tô louvando e tô rogando, tô louvando e tô rogando ao Pai que nos criou. Abençoe esta cidade com todos os seus moradores. E na roda de capoeira, abençoe os jogadores, camaradinho. É mandingueiro, camarada. Oi, 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 sabe jogar. Sabe jogar, camarada. Oi, 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 joga-te pra lá. Joga pra lá, camarada. Oi, 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 joga-te pra cá. Joga pra cá, camarada. Oi, volta que mundo deu. Que o mundo deu, camarada. Oi, 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 que mundo dá. Que o mundo dá, camarada. Ei, como vai, como tá? Camugerê, como estava me ser. E vai bem de saúde. Para mim é prazer. Como tá? Camugerê, 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 camugerê. O Macau começou a dar aula no Rondon, e lá no Rondon, cara, o colégio Marechal Rondon, né? E lá no Rondon, daí entrou muita gente para treinar, cara. Eu me lembro que tinha as arquibancadas, assim, né, do colégio, pro pátio, e era uma salinha embaixo das arquibancadas, uma salinha legal pra caramba onde era o treino. Cara, e aquilo era lotado de gente, cara, era muita gente treinando. E aí o Macaô era um cara, assim, um cara antenado, né, nesses movimentos culturais, ele escrevia poesia, então ele era um cara que andava nos meios culturais. Teve uma época que ele andou no meio dos rajinish. Eu me lembro da gente ir para Porto Alegre, no meio dos rajinish, naquela época que depois virou o Osho, né? E tinha todo o movimento de rango natural, da macrobiótica em Porto Alegre. Daí tinha toda essa... Fazia parte da nossa cultura, daquela contracultura de se alimentar bem, de ter coisas espirituais, né? Eu tinha no Rio Grande do Sul o Vida Simples, uma loja de produtos naturais, a gente servia lá iogurte, salada de fruta, pão de queijo, era uma baderna. E lá reunia a gurizada inteira, né? Teve um movimento que era o movimento das diretas já. Nós queríamos votar para presidente, nós queríamos votar para prefeito, a gente queria votar em quem que ia governar a gente, né? Então tinha essa juventude tinha esse anseio na época, que misturava com rock and roll, misturava com droga, né? Misturava com capoeira, e a capoeira estava junto desse movimento libertário, né? E aí teve o festival de rock conhecido como Woodstock brasileiro, que foi o Cio da Terra, em 1982, em Caxias do Sul. Cara, e a gente botou uma roda de capoeira nesse festival, cara, que virou até hoje. Quando esses dias eu vi o documentário, vi a gente jogando capoeira, me emocionei, né, cara, que a gente, pô, molecão. E a gente estava lá, então essa coisa era uma ideia do Macaô, essa ideia de estar junto. E chegou lá, a gente botou essa roda de capoeira no esse festival de rock, e começou a pular capoeirista de tudo quanto era lado, maluco, beleza, de tudo quanto era lado. Foi uma puta roda de capoeira, sabe? E como o movimento era paz e amor, não rolou pancadaria, rolou um jogo de capoeira, pá, a gente olhava, esse é lá do fulano, esse é ali do fulano. Mas eram os caras que treinavam nas academias dos outros, mas que eram mais sangue bom, tava tudo lá chapadão. 3 dias fumando maconha, bebendo, curtindo, pá. E essa foi uma roda para mim icônica, porque foi um movimento muito legal e a nossa capoeira estava ali presente nisso.
gente faz o primeiro evento de capoeira para trazer o mestre No. E aí vem o No e o mestre No e o Nilson, né? Vem lá de Salvador, no inverno. A gente já voava de asa delta, né? Meu irmão começou a voar de asa delta. O irmão do Marcelo Junqueiro, o Passarinho, começou a voar de asa delta. Né? Dentro desse embalo que eu falei, que é a nossa família, a nossa geração, né? Percussora nesses tipos de esporte, nessas coisas, na cidade de Canoas. E a gente é os primeiros voadores de asa delta, em Canoas também, né? Nessa mesma levada de surf, skate, capoeira, né? Toda essa levada esportiva, rock and roll. E, cara, e o que acontece? E a gente já estava voando de asa delta quando eu me lembro que eu já voava de asa delta, então é 82, comecei a voar de asa delta em 82. E aí vem o No e o Nilson de Salvador, cara. Eles quase morreram de frio, eles vieram de ônibus de Salvador para Porto Alegre. E aí eles chegaram no inverno, cara, e eles tinham uma roupinha de nada, assim. Um com a mão no bolso do outro, se cagando de frio. Nós fomos buscar eles na rodoviária, foi muito engraçado. E aí, cara, o No chega jogando uma capoeira totalmente diferente do que eu esperava. Eu esperava um porradeiro, o No, cara magrinho, mas uma capoeira linda de ver, um domínio corporal, assim, que caraca, me encheu os olhos da gente. E o Nilson, ele era um cantador de capoeira. E aí ele trouxe essa música, Nego Bom de Pulo. Hoje a banda Missiva, que é a banda do Kiko, fez uma sonzeira. Meu nome é Norival Moreira de Oliveira. Sou conhecido no mundo da capoeira pelo apelido de No. Com a capoeira aconteceu ainda muito jovem. Com meus 4 anos de vida, foi incentivado pelo meu avô. Nego bom de pulo, com seu passo manso, birimbau, viola, força do meu canto. Dá no mestre nego, nem teu santo ajuda, mas cê é mestre mesmo, aí ninguém derruba. Salve a Angola do Brasil, a capoeira do Brasil. Aos 18 anos de idade, 18 de setembro de 1964, meu mestre me deu as condições para ensinar. Me entregou meu certificado e a minha primeira academia chamou-se Retintos, que eu fundei no mês de novembro de 1964. Mestre No, um grande mestre quer jogar. Mestre No, meu grande mestre quer jogar. Mestre No, um grande mestre quer jogar. Mestre No, meu grande mestre quer jogar. E em 1979 fundei o Grupo de Capoeira Angola Palmares da Bahia. E o Grupo Capoeira Angola Palmares se espalhou, se alastrou pelo mundo, e o que me deixa muito feliz. Meu grande mestre quer jogar. Um grande mestre quer jogar. Meu grande mestre quer jogar. Um grande mestre quer jogar. Pretendo
dar continuidade a esse trabalho, mestre quer jogar. até quando se fizer necessário ou até mesmo quando Deus quiser. Capoeira Palmares, Bahia. Eu e um aluno que eu tinha formado em mestre, o Nilson Cavalcante. Aí viemos nós dois lá para Canoas e tivemos um evento no final de semana, num domingo, em um colégio chamado Rondon. E aí o Nô nunca tinha saído de Salvador para lugar nenhum para fazer isso aí. Foi a primeira vez que o Nô viaja para fora de Salvador para vir para um grupo de capoeira lá no Rio Grande do Sul, né? E aí ele chega lá, tem fotos da gente tudo perfilado, fazendo saudação ao mestre, salve, do mais graduado ao menos graduado, toda essa estrutura marcial que quiseram botar na capoeira, o Macau reproduzia, porque as academias faziam isso. Mas eu tinha uma foto que mostrava bem isso, o Nô olhando assim, como que nunca tinha visto isso, né? Porque isso na Bahia não tinha. Me olhando assim pro Nilson e o Macau, assim, todo, vamos lá, respeito ao mestre, pô, tinha aquela coisa do mestre, né? Depois que o mestre Nô veio lá, primeira vez que o Nô veio, e o que acontecia? A gente, todo verão, a gente vinha para Santa Catarina surfar. Eu gostava do surf, a gente passava o inverno lá, quando podia ir surfar, vinha, né? E a gente vinha, todo verão, a gente vinha para Santa Catarina surfar. E aquele ano eu digo, cara, eu não vou para Santa Catarina, eu vou arrumar uma grana e vou para Bahia surfar, e vou jogar capoeira e vou para Bahia. Tenho acesso a uma capoeira, assim, naquela época os mestres não tinham essa de viajar, eles estavam tudo lá, né? Mestre João Grande, mestre Curió, mestre Paulo dos Anjos, mestre Caiçara, mestre Valdemar, mestre Canjiquinha. Então, pô, tu conhecia os mestres de capoeira no lugar, né? Tu ia lá, sabia como que era, cada um deles contava como que era a capoeira. Aquilo foi me enchendo de força, assim, né? Me sentindo o cara que estava bebendo na fonte da capoeira. Né? E como jogador de capoeira, um dos caras que me influenciou muito foi o Braulio, porque o Braulio ia para as festas de largo. Nossa, cara, quando eu jogava capoeira 10 horas da manhã, era 10 horas da noite, o cara tava jogando capoeira, trocando pó na rua. Então, pô, é um cara que influenciou muito a minha capoeira. Conheci a Bahia naquela época, eu me maravilhei com o lugar, né? Fiquei alucinado com Salvador naquela época. E conheci muitos capoeiristas grandes e sobretudo conheci a linhagem do Nô, né? O pessoal da linhagem do Nô. E dentro dessa galera da linhagem do Nô, o capoeira que eu mais me identifiquei foi o Braulino, né? O mestre Braulino. Eu sou o Braulino. O pessoal me chama de mestre Braulino. Na Bahia me conhece como Braulio ou Braulio de Nô. Por que de Nô? Porque eu venho da formatura do mestre Nô. Eu treinei com ele, me formei com ele e andava muito junto com ele. E as pessoas... Braulio de Nô. Quem é Braulio de Nô, ficou Braulio de Nô até hoje. Porque o Braulino e o Braulio naquela época, né? O Bralho, que nem dizia o mestre João Pequeno, chamava ele de Bralho. Né? Ele era um cara muito disposto, um cara que jogava uma capoeira do jeito que eu gostava, assim, né? Um cara que jogava uma capoeira pra dentro, um cara disposto. Um cara não tinha tempo ruim pra ele, não. Em tudo que era roda de rua que tinha, o Braulio tava, né? E as festas de largo eram, pra mim, uma novidade, né? Uma coisa, aquela explosão de alegria, aquela galera na rua, uma coisa bem totalmente diferente do que era aqui o Sul, né? Com todo aquele movimento de capoeira. A gente jogava capoeira todo dia, o Nô ia todo dia para algum treino, para alguma roda. Que nós estávamos numa roda de capoeira na festa da Pituba
E era uma roda boa, uma roda de capoeira boa, boa mesmo. E eu não sei quem chegou para o mestre e perguntou quantos mestres de capoeira tinha na roda. E o mestre chegou para mim e falou assim: Braulino, o rapaz aqui está perguntando quantos mestres de capoeira tem na roda. Eu disse que tem eu e você. Então, de hoje em diante, você passa a ser o mestre de capoeira. Eu abracei a ideia e desse dia em diante, eu passei a me comportar como um mestre. Capoeira é esse bicho aí, ó. Capoeira é esse hidro aí agora, essa miséria aí. É dois mestres, mestre Cobrinho e mestre Braulio aí. Dois, mestre Cobrinho, cabeludo, e camisa do Bahia é mestre Braulio. Vai, garoto, tá de baixo. Passei a melhorar, procurei melhoras, procurei buscar conhecimento, procurei treinar mais. Que era para quando chegar na roda de capoeira do lado dele, eu entrar na roda e o pessoal dizer: Braulino, Braulio é aluno do novo. Eu tenho muita influência do que eu aprendi com o Nó da capoeiragem, né? A capoeira, para mim, ela me moldou o meu espírito, minha forma de pensar, minha forma de raciocinar. E isso tudo eu devo a essa convivência, né? Primeiro com o Macaô, que foi um grande capoeirista, né? E, sobretudo, ao mestre Nó, um cara que me passou muita coisa da vida. Eu devo muito do que eu sei da minha vida, não só da capoeira física, corporal, mas da minha vida, da minha forma de pensar, eu devo ao mestre Nó, assim, ao jeito dele agir, a forma dele pensar. E os caras contemporâneos meu de idade, assim, o Lázaro, o Lincoln, né, são caras que têm mais ou menos a mesma idade que eu. Era um molecão, era aluno também. O Lázaro mesmo ia todo domingo para as rodas do Forte Santo Antônio. Sempre teve uma capoeira bonita de jogar, mas era garotão também, querendo se colocar, querendo se... Então, essa força trouxe para mim, para o meu espírito, para a minha característica, para o meu jeito de ser. A capoeira me molda, a capoeira me forja dentro disso, né? E o mestre Valdemar mesmo, pô, a gente foi pro barracão dele, morava onde ele fazia os berimbau. Nossa, ficou contando como era a capoeira da época dele. Cara, foi... Mestre Bobó. Nossa, foi assim... Pra mim foi... Eu guardo como se fosse um sonho, aquele período lá de capoeira. Foi muito legal. Depois o Nico chega... Eu e o alemão viajamos para a Bahia, né, para conhecer a capoeira da Bahia, minha primeira viagem à Bahia. E então foi uma experiência muito rica, né, na minha trajetória na capoeira.
abraça ele como um filho, a gente fica junto por lá jogando capoeira. O Mico, parceirão meu brother Mico, hoje ele é o mestre Nego Mico, né? Tá há muitos anos na Europa. Então foi uma experiência muito boa, né? Gratificante, né? Eu gosto muito da expressão que o alemão usou num depoimento dele, né? Que a capoeira foi um veículo, né? Que deu vazão, né? Que carregou todas essas buscas, essas expectativas que a gente tinha de jovem com a vida e com as coisas da vida, né? Tudo vai influenciar a nossa capoeira em Canoas, tudo isso vai trazer molho para a capoeira de Canoas, através de mim, através do Marcelo, o Alfredo também vão para Salvador, né? Então, cara, esse canal aberto que o Mestre No representa faz uma grande diferença no que é a capoeira de Canoas e o que eu trago dessa capoeira para Florianópolis, né? Porque eu venho para Florianópolis trazendo essa capoeira para Florianópolis, né? Trazendo o Mestre No, trazendo essa capoeira Palmares, essa coisa da Bahia, esse axé da Bahia, e também essa influência do Mestre Corvo. Naquela época tinha uma revista que chamava Planeta, essa revista. E era uma revista que falava sobre coisas esotéricas, coisas assim, diferentes, né? E o Macaô escrevia, pra vocês terem ideia, cara, o Macaô tinha uma carta, parte do leitor, daí o leitor mandava cartas. E aí até a revista sair, daí o outro leitor lia aquela carta, né? E aí tinha uma parte lá que era para se conhecer, e o Macaô botou lá, quero conhecer capoeiristas que também tenham pensamentos esotéricos, não sei o quê, que curtam filosofia. E aí o Mestre Corvo, da Cruzeiro do Sul, que morava em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro, e ele era militar, se eu não me engano ele era tenente do exército, lia essa revista e viu, e era um capoeira conhecido no Rio de Janeiro. Dá no nego você não dá. Dá no nego. Se não der vai apanhar. Dá no nego. Esse nego é malvado, esse nego é o cão. Dá no nego. Pois castiga esse nego conforme a razão. E aí o Mestre Corvo respondeu para ele, mandou uma carta para ele. E eles ficaram trocando carta um tempo. E o Corvo chegou em Canoas, foi morava o Macaô, morava o meu irmão, o Cachorrão, e morava um outro cara, que agora não lembro o nome dele, que era também do Jogo do Bicho, né? Essa coisa do Jogo do Bicho sempre teve junto um pouco com a capoeira, né? Aí o Corvo foi morar junto nessa casa, chegou em Canoas e foi morar junto nessa casa, na época que eu estava na Bahia. O meu pai não curtia muito os capoeiristas, né? Meu pai tinha um pouco de bronca dos capoeiristas por causa de quando eu era moleque, né? Tomei aquele chute na boca do índio, que quebrou meus dentes, e aí meu pai era meio invocado. Primeiro porque teve que gastar uma grana para arrumar meus dentes, e segundo porque, pô, eu era novo, né, cara? Um cara novo, quebrar os dentes assim, não é fácil. Mas numa das vezes que eu liguei de lá de Salvador falando com meu pai, o pai me falou, chegou um capoeirista novo aí na cidade, aí, um negão alto. Cara, parece ser bom de capoeira. Eu já estava lá em Salvador, opa, tem capoeirista novo lá em Canoas. Quando eu voltar vai ter uma capoeira boa para jogar. Joga a bola para cima, deixa a bola vadiar. Você diz que dá no nego você não dá. Se não der vai apanhar. Nego você não dá. Voltei todo empolgado com tudo que eu tinha aprendido lá com o Mestre No, com essa minha vivência, essa minha experiência na Bahia. Quando eu cheguei, encontrei com o Mestre Corvo, né? E o Corvo trouxe para Canoas e pra gente toda uma outra visão de capoeira, a visão carioca de capoeira. O Corvo era uma pessoa, ele era muito bom tocador, um excelente cantador, tinha um vozeirão assim, e tinha um repertório grande de música, sabia botar um axé na roda de capoeira. E isso foi coisas que isso é uma contribuição muito grande que o Corvo trouxe para a capoeira de Canoas e do Rio Grande do Sul, de modo geral, né? O Corvo era um cara que frequentava todas as rodas de capoeira. Esse período era um período era o período de diretas já, né? Tinha todo um movimento de diretas já. Eu me lembro que o Corvo fez a roda das diretas já.
Foram algumas rodas também bem marcantes em Porto Alegre, muitos capoeiristas, muita gente ia jogar nessas rodas. E aí com o Corvo, ele fica me botando uma pilha de ir pro Rio, né? Ele falava, Rio é Rio, meu irmão. E aí eu fui com ele pro Rio. Ele foi fazer um tratamento, né? O Corvo morreu de câncer em 86, ele tinha câncer no intestino. Quando ele chegou em Canoas, ele já estava lutando contra esse câncer, ele já não era mais o capoeirista que ele foi, né? Ele era um cara escorregadio, assim, no jeito de jogar capoeira dele. Não era mais um cara de enfrentar, assim, porque ele já estava na batalha desse câncer, ele estava lutando contra esse câncer. Mas um cara que não reclamava, uma figura muito legal, cara, uma pessoa que eu guardo boas lembranças, assim, teve muita influência na minha capoeira, o mestre Corvo. O Corvo trouxe para morar com ele também o Marlon. O Marlon era um contramestre dele na época. O Marlon teve paralisia infantil. Cara, ele jogava uma capoeira muito legal, assim, meio de 4, assim, apoios, né? E ele tinha uma perninha seca, né, por causa da paralisia infantil. E o pé dele ainda não era tão assim atrofiado quanto a perna. E ele tinha uma meia-lua de compasso com aquela perna que era rápida pra caramba, o bicho. Ele era meio folgado, o Marlon, era uma figura. O Marlon faleceu também, eu acho que uns anos atrás. As últimas notícias que eu soube dele, ele estava em Curitiba, acho. E o Marlon também era cantador, então, trouxe esse axé, trouxe essa concepção de capoeira do Rio de Janeiro para Canoas. E nessa minha ida com ele para o Rio de Janeiro foi muito legal, porque eu pude conhecer a capoeira do Rio, uma capoeira diferente, né? Eu me lembro que eu fiquei impressionado, porque os caras eram tudo forte, malhado. Naquela época o cara para ser forte, malhado, não era assim, né? E no Rio de Janeiro eles eram tudo forte, malhado, um monte de playboy da Zona Sul. E os caras pegavam onda e já lutavam jiu-jitsu. Já tinha um movimento de trazer para capoeira uns agarramentos, umas coisas do jiu-jitsu. Naquela época tinha uma influência. E aí rodei vários picos do Rio de Janeiro com o Corvo, né? E tive a oportunidade de ir num evento do Circo Voador, um evento que a Senzala que organizou. Nessa época não existia o abadá, a camisa era um corda vermelha da Senzala. E eles organizaram um evento levando um monte de mestre velho, mestre antigo para lá, mestre da origem para lá, né? Os mestres antigos para lá, e um monte de mestre, tudo quanto era canto. Tava a Cobrinha, tava o Moraes, jogando uma capoeira Angola no meio dos caras, muito legal de ver. Tava o Miguel Machado, que é uma outra pessoa que influenciou bastante a capoeira de Canoas, a minha capoeira, a capoeira do Sul, em modo geral, vou falar dele daqui a pouco. E aí nesse evento do Rio de Janeiro, conheci o mestre Nestor Capoeira, que eu já tinha visto Nestor Capoeira do filme Cordão de Ouro. Camarada,
capoeira era um cara descolado, tinha viajado o mundo todo, era um legítimo malandro do Rio de Janeiro, assim, aquele malandro boa gente, esperto. E ele estava lançando um livro e o disco. O Galo Já Cantou. A capoeira do Rio de Janeiro é uma capoeira combativa, assim, uma capoeira bem competitiva naquela época. O grupo Senzala era um grupo que se impunha muito assim, no jeito de jogar, tinha um jeito diferente de jogar, que mais adiante eu fui ver que era bastante da influência da capoeira do Camisa dentro do grupo. E era uma capoeira bem para dentro, assim, uma capoeira diferente de jogar, difícil de jogar com eles naquela época, né? E tudo isso foi formando, eu, garotão, foi me formando o meu jeito de pensar, de ser capoeirista, né? De jogar capoeira. E toda essa influência dele, não só para mim, como para todos em Canoas, né? Depois eu lembro que a gente foi para São Paulo, fomos para Santos, conheci o Lima, Liminha, o Sombra, Deraldo, no Rio de Janeiro o Corvinho, o Sueli, Rufato, o Mestre Martins, a gente foi visitar a academia do Mestre Peixinho, lá eu conheci, não era mestre ainda, era aluno, Tony Vargas, para mim um dos maiores poetas da capoeira atual. Então foi muito legal assim, essa vivência do Mestre Corvo, porque o Corvo trouxe esse lado da capoeira do Rio de Janeiro. Porque na Bahia eu tinha conhecido a malandragem, a mandinga, um pouco mais das origens, dos fundamentos da capoeira, mas o ritmo de capoeira de Salvador fraco, né? E já o ritmo do Rio de Janeiro um ritmo forte, assim, talvez influência de muitos cantadores de samba, de toda essa estrutura cultural de música que tem no Rio de Janeiro. Então a música na capoeira do Rio de Janeiro era forte, né? E o Corvo trouxe isso. O Corvo traz com ele essa cantoria, esse repertório de músicas diferentes de capoeira pra gente. E o Mestre Corvo uma figura muito fácil de fazer amizade, né? Um cara legítimo malandro do Rio de Janeiro, assim, né? Ele faleceu em 86, eu tive a oportunidade de, já morando em Floripa, ir para um evento no Rio de Janeiro, um evento organizado no Rio Centro pelo Cobrinha Mansa e pelo Moraes, onde eu fui conhecer lá o Brucutu, um cara que mais adiante, quando eu vou para a Espanha, encontro ele na Espanha. Ele era da Senzala nessa época. Então, assim, foi através do Corvo eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco da capoeira do Rio de Janeiro e essa musicalidade do Rio de Janeiro, esse jeito mais desportivo de jogar capoeira, mais organizado de jogar capoeira, de grupos de capoeira, de eventos de capoeira. Isso fica na minha mente lá em 84, né? E depois, mais adiante, eu venho realizar uns eventos parecidos nesses moldes em Florianópolis. E aí, em 86, ele foi para esse último evento, depois ele faleceu de câncer. Mestre Corvão, uma figura que eu guardo no peito aí. Grande capoeirista, um grande amigo meu. Rio Zumbi 85. Querido afilhado, tenho recebido suas malcriadas cartas e peço desculpas. Estive doente, bem doente, tendo que ser operado outra vez. E aí perdi as forças para escrever para vocês. Mas estou de volta. Me conte como está indo aí e apresente planos de trabalho para sair em breve mestre. Mas tem que treinar, jogar e ser capoeira. Fazer várias viagens ao Rio e outros estados, para que ninguém possa dizer que você não tem méritos. Estarei sempre contigo, Mestre Corvão.